O que os livros de história dizem? Afirmam que os portugueses que descobriram uma terra chamada Brasil. Mas não, os primeiros povos que habitavam dentro dessa terra, chamada pelos portugueses de Brasil, foram os povos originários, ou seja, os povos indígenas. E estes povos são extremamente essenciais na cultura do nosso país, pois através da língua que é falada pelos indígenas, chamada de tupi ou tupi-guarani, que existem algumas palavras do nosso cotidiano que são de origem indígena. Por exemplo, nomes de bairro, nomes de alguns alimentos, nomes de algumas ruas, que têm a sua origem etimológica, ou seja, a origem da sua palavra, uma origem indígena. Vamos para os exemplos. O bairro onde eu moro, que é chamado de Guarapiranga, tem a origem da sua palavra, sua etimologia de origem indígena. Por exemplo, Guará significa pássaro e pirangue, vermelho, ou seja, a origem da palavra Guarapiranga, a origem do bairro Guarapiranga, a origem de sua palavra é de origem indígena. Vamos para o outro exemplo. Pirajussara, que é um bairro da cidade de Taboão da Serra, tem a origem da sua palavra também de origem indígena, que significa Jussara de peixe, ou seja, pirás, peixe, e jurás, que dá origem da palavra pirajussara, tem o significado de Jussara de peixe. Outro nome também de origem indígena é o nome Ibirapuera, que significa Ibi-Oera, que tem o significado da palavra chamada de pau podre, que também é de origem indígena. Então, esse vídeo, essa aula, tem como reflexão a origem das palavras que são do nosso cotidiano, que são ditas na língua portuguesa, que dá nome a bairros, que dá nome a cidades, que dá nome ao nome de algumas ruas e também de alguns alimentos, que é o caso de tapioca, mandioca, jerimum, que é também chamado de abóbora, que são palavras de origem indígena. Então, os povos originários, que foram os primeiros povos que habitaram em nosso país, devem ter o seu devido valor, pois através deles que muitos dos nossos costumes que são desenvolvidos hoje em nosso território brasileiro são de origem indígena. Então, fiz esse pequeno vídeo para falar sobre a importância da língua tupi, língua que é dita, que é falada entre os indígenas, no significado do nome de alguns bairros, nome de algumas ruas do território brasileiro. Bom, forte abraço a todos, fiquem em paz.